Oi! Olá! Claro que você virou a câmera bem na Eu hora. tava arrumando a minha câmera porque eu não sabia que ia começar tão assim rápido. Aparece uma contagem regressiva, Natália. Aparece Pra 3. mim não acontece, não? não aparece uma contagem regressiva, só aparece pra você que é a host do negócio. Ah, então tá bom. Ok, já começamos com a Nath arrumando alguma coisa pra gravar, então a gente já começou de um jeito tradicional. Como vocês Exato, estão? sejam bem-vindos, Bem-vindes, bem-vindes. bem-vinde. Antes Esse de é o mais nada, Patramada. gente. Desculpa. Não, pode falar. Não, Deus me Eu já livre ia. É falar que que a esse é o gente. Patramada criminal, né? God forbid. Eu só ia pedir pra galera curtir e se inscrever, porque a gente sempre esquece. A gente fala no fim e eu acho que ninguém chega nessa parte da gente pedindo pro povo se inscrever. É, faz favor, gente. Esse é o Patramada Criminal. É um podcast semanal no Spotify, Deezer, agregadores. Onde você acha seus podcasts, a gente tá. Começa já dando um like e um subscribe, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz aquela coisa toda que você faz no YouTube. E se você não gostar, depois você se desinscreve, mas já começa a inscrever, do que vai que você gosta. Às vezes você gosta, e assim, que mal faz? É de Isso, graça, a gente se inscrever é grátis, é, ajuda muito a gente. Pra você não muito. faz diferença. Não, nenhuma. Não, Ninguém vai bater não, na sua porta te cobrando. por que não? Meu Não, microfone tá alto, vou começar arrumando meu microfone, vai. muito bem. Você que vai contar uma história hoje. Sou eu que vou. Gente, se vocês acompanham a gente, você sabe que a gente já falou no episódio de segunda-feira, lá no comecinho da semana, que a gente tá meio obcecada aí com alguns casos, e que então agora a gente tá numa vibe meio casos sem solução, casos de pessoas desaparecidas, né? Sim, Então, como promessa é dívida, como eu já avisei lá, e se você não ouviu, vai ouvir a história da Tânia Castro lá no Pátria Amada Podcast, corre, porque exato. essa história é, É sei bem lá, louca. gente, é bem louca. É uma Thor. É Esse uma dia foi Thor. louco. Vai lá, mas se você já ouviu, então a gente vai seguir nessa trend. Agora a Uhum. palavra é trend, né? TikTok nos trouxe a palavra trends. E a gente vai trazer a misteriosa história de Steven Kubak. Você vai adorar, né? Essa história tem tudo. Tem teoria da conspiração, tem desaparecimento, tem... Gente, se preparem, viagem conosquinho, fontes aqui embaixo, como sempre. E vamos começar. Vamos direto aos Vamos. fatos. Trazemos fatos. Quem é o Steven? O Steven, ele é um estudante de linguística e matemática na Hope College, que era uma pequena universidade cristã na área do Lago Michigan. Parece estranho ele fazer linguística e matemática, mas eram as disciplinas que ele estava fazendo, e ele estava numa fase da vida que ele ainda não sabia para que lado ele ia. Eu consigo ver uma conexão entre as duas. Linguística e matemática, mas... desculpa. Não faz sentido, são fórmulas, né? São regras que Porque determinam a ordem de matemática palavras nada e mais é números. do que uma língua. É uma linguística dos números, olha. Sim, é uma língua. A gente tem dificuldade porque a gente não sabe ler a língua. Justo. Agora Aí, você sabe. nisso vocês concordam, tá vendo? A Nath é um pouquinho Steven Kubak. E quando tudo isso acontece, a gente tá em 78, mais especificamente em fevereiro. Uhum. E como vocês sabem, gente, lá em fevereiro de 78 é inverno ainda nos Estados Unidos. Tava nevando pra caramba. E pro Steven, era maravilhoso que estivesse nevando, porque ele praticava cross-country skiing. Uhum. Ai, aqui na Noruega é o que eles fazem também, que é o skiing. A gente pensa em esquiar, a gente pensa em sair na neve, né? Tipo, em descer a ladeira, assim, Sim. descer a montanha. Ui! Quando você tem, tipo, pra ir de. Vamos supor que você vai esquiar, porque na neve é muito mais fácil esquiar do que andar. E você quer ir de um ponto A até um ponto B. Então você vai literalmente fazer um cross country. Você vai fazer um tour, ao invés de caminhar, você vai esquiando. Então você fica, tipo, fazendo aquela coisa bem chata, na verdade. É extremamente chato. É esquiar sem ser na montanha. É esquiar num lugar esquiar numa plano. linha reta, praticamente. Então, assim, você vai esquiando num lugar que normalmente você caminharia, entendeu? Você vai de A a B de esqui.
Nossa, ainda bem que você me explicou isso, porque eu não tinha a menor ideia do que era isso. E isso é importante pra história. Devia ter pesquisado melhor. Não, eu acho que ninguém sabe no Brasil, porque quando a gente fala em esquiar, a gente pensa na montanha, né? Sim, nos E quando Alpes. eu vim aqui pra Noruega, eu falei, nossa, eu tô louca pra aprender a esquiar. E daí eu fui aprender a esquiar e eu achei um saco, mas é porque eu nunca fui na montanha. Eu só fui, tipo, nesse que é Ah. chato. Tipo, você pega uma trilha que já é um passo feito, tipo, daquelas duas trilhazinhas pro esqui já tá feito Ai, você só por um segue o trator e trilho. você só segue o trilho, Tipo um sabe? trem Tipo, humano. a menos que você faça, tipo, o que tem muita gente que faz, pessoal que tem husky, border collie, essas raças mais de inverno que gostam de correr, você pega, vai num lugar, num campo qualquer, num lugar, né, num terreno legal, e daí você amarra o seu cachorro na sua cintura e ele te puxa e você vai esquiando, então vai os dois esquiando. Daí é legal, porque daí vai É mais dinâmico, emocionante. né? Fica mais emocionante. Mas é Ah, isso, gente. gente, é isso que é cross country ski, é um saco. É bom saber, ó, ele foi fazer isso na área do Lago Michigan e basicamente ele nunca mais voltou pra casa. Ai, o pé grande, o Yeti. Calma. No dia Hã. seguinte, a família dele procurou a polícia para reportar o desaparecimento dele e eles organizaram uma busca gigantesca, envolvendo tanto a polícia quanto voluntários. E nessa época, o Lago Michigan estava completamente congelado, né? Então a galera saiu procurando ele pelo lago, olhou na área ao redor, né? Nessa busca, um grupo achou os esquis e os bastões de esqui dele na beira do lago e eles viram uma série de pegadas no gelo que tinham uma distância de mais ou menos 180 metros. E essas pegadas paravam do nada no meio do lago. No início, chegaram a cogitar a possibilidade do lago ter tipo, aberto um buraco, ele ter caído. Hum, Mas a polícia foi verificar e a polícia confirmou que não tinha nenhum sinal de que o gelo tivesse se rompido em nenhum ponto do rio. Porque tem muito esse tipo de problema, né? A polícia tem que socorrer muita gente que cai, hum, então eles sabem como o gelo fica diferente, a grossura do gelo é diferente. Então, se ele tivesse caído na véspera, o gelo ia estar muito mais fino em volta. uhum, É quando alguém batesse esse rompido, né? Não ia ter dado tempo do gelo juntar a grossura que ele juntaria. uhum. Então, basicamente, é como se o Steven tivesse desaparecido no ar. Ainda assim, a polícia não desistiu, pensaram. E assim, um outro detalhe é que não tinha um segundo set de pegadas. Não é como se tipo, ele tivesse algumas pegadas por 180 metros, para, e depois tem pegadas de outro tamanho. Não. Parou como. Realmente é. A, a impressão que eles tinham é que ele sumiu no ar. Algumas horas mais tarde, a mochila dele foi encontrada mais ou menos na mesma região, mas fora do lago, como se fosse ao redor do lago, e nenhuma outra evidência foi encontrada. E essa é a história, gente, não tô brincando. Não é essa a E história. ele tá desaparecido ainda, tchau. Não, então, e tinha gente, ficou todo mundo assim, ninguém se conformava, porque não tinha nenhum traço de e a galera ficou muito tempo procurando, porque o Steven era assim, pensa na definição do cara careta, assim. Ele estudava numa faculdade cristã, ele não bebia, ele não fumava, ele só estudava e praticava, tipo, hiking e esse cross country skiing. Essa era a Nossa, vida gente, sou dele. eu versão homem. Eu não faço nada. O pior de tudo é que nem estudar eu estudo, eu só trabalho e treino. Mas eu tô meio zoada agora, porque, tipo, como assim não tem um segundo set de pegadas? Não tem. Ele desapareceu do ar como se ele fosse abduzido. E a mochila dele foi parar do outro lado do lago, tipo, no redor do lago? Eles até procuraram por, assim, traço em volta, né, na região em volta do lago, por traço de Alerta urso. Bruna. Alerta Bruna. Então eles procuraram por vestígio de urso, mas o que eles falaram? Um urso teria arrebentado o lago, teria quebrado o gelo do lago pelo peso. E Hum. teria deixado vestígio, então iam ter pegadas de urso. E não tinha. Um lobo que tivesse atacado ele não teria quebrado o gelo, mas teriam rastros de sangue, teriam pegadas. Os lobos normalmente estão em conjunto, então teriam traços de uma alcateia próxima. Não tinha nada, gente. A impressão que dava é que esse homem tinha sido dissolvido no ar. E a família Gente. continua procurando, continua procurando, continua procurando, até que a família desiste. E pensa que
infelizmente, algo aconteceu com ele, né? Eu tô achando que ele foi abduzido. Ou, como a gente já estabeleceu no podcast, se ele fosse os LGBT, ele virou, tipo, ele dissolveu no ar. Uma nuvem Igual de você falar purpurina, uma né? nuvem de Sim. purpurina, segundo a polícia. Pra entender do que eu tô falando, confira o nosso episódio sobre o Herb Baumeister lá no podcast, que você vai entender por que os LGBT se dissolvem no ar. Gente, só pra não ficar, né? Porque a internet contém ironia e é uma piadela, é só isso. É, gente, é só uma piada interna. E tá essa situação bizarra, até que 15 meses depois, em 5 de maio de 79, o Steven aparece na casa dos pais dele e toca a campainha como se nada tivesse acontecido, que ele tá sem chave. Não. Como assim? Sim. Ele 15 toca meses? Mas você imagina os pais desse cara. Os pais dele estão lá, vivendo a vida, vivendo o luto deles, de repente toca a campainha, abre a porta, é o Steven falando: Nossa, pai, desculpa, eu tô sem chave. Como se nada tivesse acontecido. Ele não lembrava, ele ficou assim, ele não sabia que ele tinha ficado sumido por 15 meses. Quando perguntaram, como assim, sem chave não? E falaram, você tá sumido há 15 meses. Ele ficou totalmente passado e chocado. Ele não sabia que ele tinha sumido há 15 meses. E aí perguntou pra ele onde raios você estava. E o que ele disse? Que ele não lembrava direito do que tinha acontecido, mas ele lembrava de que ele acordou em Pittsfield, Massachusetts, a 1.126 quilômetros da onde ele desapareceu. Gente, esse homem foi abduzido, não é possível. E jogaram ele no lugar errado. E ele falou que ele acordou numa clareira, no meio do mato, vestindo roupas que não eram dele. E que ele tinha uma pequena bolsa do lado dele com mapas, e nenhum desses mapas era dele. E ele disse que ele tinha a sensação física de que ele tinha corrido recentemente, mas ele não lembrava de ter corrido. Essa cidade, Pittsfield, em Massachusetts, era uma cidade em que o pai do Steven tinha nascido e crescido. E essa cidade, a cidade de Pittsfield, ficava mais ou menos 64 quilômetros do ponto onde o Steven acordou. Ele estava na área de floresta, na área rural da cidade. E aí ele voltou para casa caminhando e de carona, até ele chegar na casa dos pais. Eu não sei o que dizer, eu acho que ele foi abduzido. Eu não acredito nem em abdução, mas... E aí vocês imaginam a imprensa, né? A imprensa ficou louca, a polícia ficou louca, um monte de gente atrás dele. Ele se recusou a comentar o que aconteceu. Porque ele... E assim, não é que ele se recusou porque ele... um grande segredo. Não, o que ele falou pra imprensa foi, gente, eu não tenho o que falar porque eu não lembro. O que eu lembro, eu estou contando. Eu acordei nesse lugar com uma roupa que não era minha, uma bolsa que não era minha, uns mapas e voltei pra casa. Foi isso, não vou ficar falando porque não aconteceu mais nada. É isso que eu sei que aconteceu. E a família dele queria que ele fizesse terapia. E ele se recusou porque ele falou que não tinha nenhum problema psicológico com ele. Tipo, amado. Desculpa, você não lembra dos últimos 15 meses e não existe nenhum problema psicológico com você? Existem vários problemas psicológicos, Steven. E aí, a vida para ele seguiu. Em 83, ele terminou um mestrado em linguística. E alguns anos mais tarde, ele conseguiu um PhD em psicologia clínica. Ele tá vivo até hoje, tá, gente? Ele tem um Twitter, eu vou pôr o link do Twitter aí. E ele nunca mais teve nenhum tipo de problema, gente. Nenhum problema psicológico, nada. Ele seguiu uma vida total e completamente normal. E aí, eu, que fiquei indignada como a Natália está nesse momento... Eu tô, até joguei o lápis aqui. Deixei o lápis cair umas 3 vezes já. Eu falei, gente, é impossível que todo mundo ouviu isso e falou, ok, essas coisas acontecem. Não, alguém deve ter ido fuçar. E aí eu fui pesquisar, e eu descobri que a área em que o Steven desapareceu é conhecida como o Triângulo do Lago Michigan. Essa área tem... Eu já ouvi o triângulo. Eu já ouvi alguma coisa sobre o triângulo. Eu já ouvi o triângulo. Eu imaginei alguém tocando o triângulo, tipo... Eu estou ouvindo. É que eu fiquei emocionada e as palavras não vieram. E eu, tipo, sabe, dei uma
Mas, então, ok. Essa área do Triângulo do Lago Michigan, ela se estende de Manitowoc, a Wisconsin, a Ludington, Michigan, e ao sul do Benton Harbor. E esse triângulo é marcado por estranhas ocorrências, que eu vou listar em ordem cronológica. Os arqueólogos descobriram uma estrutura feita de pedras, tipo um Stonehenge, em um segmento raso do Lago Michigan. Tipo, é uma Stonehenge submersa. E nessa formação tem uma pedra que representa um mastodonte, que é uma espécie extinta há 10 mil anos e muito antes do homem existir. Porque os homens e os dinossauros não coexistiram, né, gente, no mesmo tempo. Mas tem uma representação humana de um Segundo alguns mastodonte. cristãos, eles existiram. Eles não entraram na Arca de Noé. Enfim, imagina, alguém fez uma estátua de um animal que existia muito antes da humanidade existir, numa época, pelo que eles falam, né, da época em que as pedras foram construídas, uma época em que o ser humano não tinha o conhecimento científico sobre a existência dos dinossauros que a gente tem hoje. Então tem isso que é bizarro. Em 1679, o Le Griffon, um dos maiores veleiros do tempo dele, partiu numa viagem inaugural para tentar encontrar uma passagem noroeste para a China e o Japão. Tava tudo bem no navio até que ele chegou no Triângulo de Michigan e o navio desapareceu, gente. Não tem nem destroço, não tem vestígio de tripulação, não tem nada. O navio sumiu no ar, que nem o nosso amigo Steven. Até hoje, tá, gente? A gente tá gravando esse vídeo dia 7 de dezembro, então sei lá, né? Mas até hoje nunca acharam nenhum vestígio. Tem até algumas recompensas para mergulhadores que acharem. Pra provar que alguma coisa. Pra provar que, sei lá. Gente, eu tô passada. A gente precisa ir lá e fazer um vlog. Sim. Assim que a gente ficar muito rica e famosa de podcast, a gente vai lá. A gente vai aprender a Gente, mergulhar. catarceiros, ajudem. Ajuda Eu nós. já sei mergulhar, eu tenho. Ah, é? Eu tenho Então tá bom, carta. então você mergulha, eu fico do lado de fora torcendo e te filmando. Muito uma coisa a menos pra eu fazer. Ai, gente, a Natália já sabe mergulhar, então é o custo a menos que a gente vai ter. Fica a dica. E segue a linha do tempo, ó. 1883. A tripulação de um rebocador de madeira chamado Mary McLean, que trabalhava no porto de Chicago, alegou que testemunhou poderosos blocos de gelo caindo do céu enquanto eles estavam no lago. Foram 30 minutos de blocos de gelo caindo do céu. E esses blocos eram tão grandes que eles chegaram a, tipo, danificar a superfície do rebocador. E teve provas na época, a tripulação, como eles acharam que ninguém ia acreditar, eles conseguiram conservar um bloco gigante de gelo na geladeira e levaram pro porto para provar que aquele negócio caiu do céu mesmo. E era só gelo, não tinha nenhum outro Blocos químico. de gelo. Não, era só gelo, pelo que a gente sabe. Aí a gente vai para 1891, quando uma escuna de 3 mastros, chamada Thomas Hume, navegou pelo Lago Michigan em busca de madeira. O Hume e a tripulação de 7 marinheiros desapareceram no ar. Gente, Na época, eles chegaram a oferecer uma recompensa de $300, que hoje seria equivalente a mais ou menos $10 mil, para quem encontrasse os destroços da escuna. E nada apareceu. Até que, em 2006, um mergulhador alega que ele achou pedaços do navio. Mas a gente não sabe. Essa descoberta nunca foi comprovada. E, mesmo que seja verdade, não encontraram nada relativo à causa de naufrágio, nada referente à ossada, não acharam nada. Ele disse que ele achou, mas não foi comprovado. Em 1921, um navio chamado Rosabella, com 11 membros a bordo, desapareceu no Triângulo de Michigan de novo. Como desapareceu? E aí, no caso desse navio, eles acharam destroços, mas qual que é o lance? Acharam os destroços e os engenheiros e tal, né, eles foram analisar as causas do naufrágio. As causas do naufrágio foram, segundo a galera que avaliou o navio, foi uma colisão. Entretanto, não tinha nada para colidir no lago. Foi como se ele tivesse batido em uma coisa que não existia e afundado. Esse é o único acidente desse tipo
de bater numa coisa que não foi encontrada da história da navegação norte-americana. Gente. Tem um outro mistério. Não acabou ainda. Esse outro é o desaparecimento do capitão George Donner. Ele guiava um navio que chamava O.M. McFarland. Isso foi em 1937. O navio estava indo para Port Washington, em Wisconsin. O capitão foi para a cabine e ele deixou um bilhete para os tripulantes: me acordem quando a gente estiver chegando no porto. E aí os tripulantes estavam chegando no porto, foram bater na cabine dele, ninguém respondeu, bateram várias vezes, ninguém abria, a porta estava trancada por dentro, eles tiveram que arrombar a porta e não tinha ninguém. O capitão desapareceu, sem deixar nenhum vestígio. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, tá, gente? Nada dele nunca foi encontrado, nem um corpo, nem nada. Ele sumiu no ar também. Não gosto. E em 1950, a gente teve um outro mistério, dessa vez envolvendo um avião. O voo 2501 da Northwest Orient Airlines, com 55 passageiros e 3 tripulantes, estava a caminho de Nova York para Minneapolis. E o voo desapareceu do radar. Gente. O voo nunca chegou ao destino e os destroços nunca foram encontrados. É igual o avião da Malásia. Sim. Gente, esse tipo de coisa me deixa... Tipo, avião que desaparece do nada me deixa muito bugada. Me deixa muito, assim, em pânico. A única pista que eles têm foi que um pouco antes do voo desaparecer, o piloto, né, ele tinha solicitado descer a altitude de cruzeiro para 2.500 pés devido à turbulência extrema e inesperada, e a permissão não foi concedida e o voo manteve os 3.500 pés em cima do lado Michigan até sumir. Gente. Então, essa turbulência extrema e inesperada é a única pista que a gente tem, mas, gente, são essas as ocorrências que a gente tem até hoje. E depois teve a do Steven, né, que foi em 78. E até hoje ninguém sabe explicar o que acontece lá e por que tanta gente, tantos navios e tantas coisas somem. Tem inúmeras teorias. É igual Bridgeport Triangle, né? O triângulo de Bridgeport, que é tipo... É a mesma coisa, tem pé grande, tem ET, tem assassinato, tem de tudo lá. Inclusive é um ótimo episódio pra gente fazer pro podcast, porque tem de tudo. Gente, ninguém sabe até hoje, assim, eu não entendo porque que o povo ainda cisma de ir pra lá, não vai pra lá, não vão. Isso depois a gente falar que a gente vai, você né? Você acabou de falar que você ia comigo, que eu ia Mas mergulhar, você já tava me jogando no rio já. Eu mudei de ideia. Sozinha. Não vamos, não. Mudei de... O que a gente pode fazer é ir lá pra perto e mandar um drone. Então, a gente pode ir. Não, mas eu não quero ir lá, eu quero ir lá perto. Chegou na área do triângulo, eu não quero ir. A gente tem que pegar um drone. Porque isso sou eu que sumo, isso é você que some. Cara, eu tenho depressão, eu não tenho muito amor à minha vida. Então... mas você não tem a sua, mas a que sumiu, vai saber pra onde vai. A que ficar vai ser acusada de matar a outra. É verdade, né? A gente vai ser acusada injustamente. Daí a gente pode fazer o nosso próprio podcast, tipo, tentando sair do sistema, porque eu apareci de volta, já pensou? Você é presa, condenada à prisão perpétua, e daí eu chego 15 meses depois, pelada. De alguma razão eu chego pelada. Ok. Eu não sei por que eu falei pelada, mas tudo bem. Daí eu chego e te salvo, e isso é o nosso próximo podcast. É você contra o sistema de justiça americano e eu reaparecendo. Pode ser o contrário, eu não quero ser presa. E eu tô pelada por alguma razão por 15 meses e isso tá tudo bem pra você. Mas pelo menos você teve alguma experiência da hora com ETs que mais ninguém no mundo teve, ou só o Steven teve. Você não sabe se é da hora, um monte deles gosta de colocar coisa na nossa... nos nossos orifícios. Orifícios. Gente, acho que esse é um bom momento pra gente encerrar o vídeo. Pra gente encerrar o vídeo. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha. Não pense em orifícios, esquece esse final. Ou pense em orifício. Se você gosta de pensar em orifício, pensa. Tá bom. Mas seja feliz. E busque conhecimentos. E seja bom. E tchau. Eu adorei o vídeo.